Minha namorada contou coisas explícitas sobre mim para suas amigas e agora não sei como me sentir. Tudo isso começou na última sexta-feira à noite. Uma das amigas mais próximas da minha namorada havia acabado de voltar de uma viagem do exterior, então todas iriam sair para comemorar. Originalmente, planejavam uma festa ou algo do tipo, mas então decidiram ir jantar juntas em um restaurante e depois voltar para a casa de uma das amigas e assistir a filmes, ou qualquer coisa que elas costumam fazer, eu não sei. Basicamente, era para ser uma noite das meninas, e havia 12 delas, eu acho. Minha irmã mais velha, que é uma amiga próxima da minha namorada e faz parte do círculo de amizade íntima dela, estava indo junto com elas. Parecia que elas se divertiriam e eu desejei tudo de melhor para elas. Bem, como minha namorada estava indo e minha irmã também, minha namorada estava em minha casa antes, e minha irmã a levou para o restaurante onde todas estavam se encontrando. Minha irmã iria deixá-la em casa depois, e depois voltar para nossa casa, ambos moramos com nossos pais, pelo menos era o plano. Elas saíram por volta das 18 horas, e eu não estava realmente esperando minha irmã de volta até tipo meia-noite ou 1 da manhã, se ela não acabasse dormindo lá. Em vez disso, ela voltou sozinha por volta das 9h30 e parecia realmente irritada e de mau humor. Nós perguntamos o que havia acontecido. Ela disse que estava apenas muito cansada e sem vontade. Perguntei se ela havia deixado minha namorada na casa dela. Ela disse que não, que ela pode pegar um táxi. Foi realmente estranho porque ela parecia visivelmente irritada e eu conheço minha irmã, ela não é do tipo que se irrita facilmente. Ela até estava batendo portas e coisas do tipo. No dia seguinte, ela estava um pouco melhor de humor, mas ainda meio brava. Eu perguntei e insisti sobre o que estava acontecendo, ela se recusou a falar sobre isso, disse que não era nada, que ela apenas estava um pouco cansada na noite anterior, talvez se sentindo mal. No próximo dia, no domingo, ela abriu o jogo. Ela disse: olha, algo aconteceu outro dia quando eu estava com sua namorada e as amigas dela. Eu disse: ah, eu sabia. Ela disse: você não vai gostar do que vai ouvir, mas precisa ouvir de qualquer maneira. Minha mente pensou: a droga, ela está traindo. Esse foi o primeiro pensamento que veio à minha cabeça. Ela prosseguiu contando sobre toda a noite, como foram ao restaurante, todas se divertiram bastante. Voltaram para casa, aparentemente começaram a assistir a um filme mas não gostaram, então não terminaram, e não conseguiam decidir sobre qual outro filme assistir, então começaram a beber e a fofocar. Tipo, começaram a fofocar sobre ex-namorados, relacionamentos passados e atuais, sexo. A irmã disse sua namorada talvez tenha bebido um pouco demais e começou a revelar informações demais sobre você. Coisas que ela não deveria ter dito. Eu disse: que tipo de coisas? Ela disse: você não quer saber. Eu disse que ela não podia simplesmente começar a me dizer isso e depois cortar sem me dizer o que ela disse. Minha irmã disse: eu realmente não queria falar sobre isso, mas você quer saber e provavelmente tem o direito de saber. E ela prosseguiu contando as coisas que minha namorada, semi-bêbada, tinha dito sobre mim. Aparentemente, ela estava fazendo piadas sobre como, quando começamos a namorar, eu era virgem e não tinha conhecimento ou experiência, e ela estava zombando da minha inexperiência e tentativas fracas. Minha namorada também aparentemente zombou da forma do meu Júnior, tem uma coisa estranha onde ele dobra para o lado. Eu nunca me senti realmente inseguro com isso porque pensei que era o tipo de coisa que a maioria das garotas não se importaria e minha namorada nunca mencionou isso, mas agora me sinto incrivelmente inseguro. E aparentemente eu termino muito rápido e faço sons estranhos quando faço. Eu disse: que praga é essa? Por que ela estava falando sobre isso? O quanto ela estava bêbada? Aparentemente, nem tão bêbada assim, ela tinha bebido algumas doses, mas não muitas. Eu disse para minha irmã: por que você teve que me contar tudo isso? Eu preferia que você não tivesse contado. Agora só me sinto magoado. Ela disse: senti que você tem o direito de saber que sua namorada está dizendo essas coisas. Simplesmente não suportava estar na mesma sala que ela quando ela estava dizendo tudo isso. Foi por isso que fiquei tão brava e saí cedo. Ela parecia se sentir melhor depois de ter desabafado, mas eu não conseguia entender por que ela estava tão brava com isso. Minha namorada tinha dito todas essas coisas sobre mim e revelado todos esses detalhes privados sobre mim. Claro, eu fiquei magoado com isso, mas eu não tinha ideia do porquê dela ter ficado tão brava com tudo isso. Não fazia sentido. Alguém explica isso? Eu me sinto magoado e, honestamente, meio desanimado. Tipo, sinto que todas essas coisas que minha namorada nunca mencionou para mim, ela apenas faz piadas na frente de outras pessoas. É certo eu ficar chateado com isso? É certo eu me sentir magoado ou estou exagerando? Foi justo ela falar desse tipo de coisa na frente de outras garotas, mesmo que elas estivessem fofocando? Devo falar com ela sobre isso e dizer que isso realmente me machuca? E se ela me disser para simplesmente superar isso? Ou devo esquecer e seguir em frente porque não é grande coisa, mesmo que para mim pareça ser? Estou sendo muito sensível?
Resumindo, aparentemente minha namorada ficou um pouco bêbada e começou a fofocar com as amigas, revelando muita informação sobre nossa vida sexual e detalhes humilhantes sobre mim. Tenho razão de me sentir magoado e chateado? Devo falar com ela sobre isso. E como? A atualização. Foi uma semana bastante agitada, com seus altos e baixos. Um pouco caótica às vezes, mas agora as coisas se acalmaram. Finalmente tenho tempo para escrever esta atualização completa. Alguns de vocês foram muito solidários na última vez, outros um pouco menos, mas está tudo bem, eu aprecio todos os conselhos. Espero que esta atualização possa esclarecer as coisas. Depois que descobri o que minha namorada disse na presença de minha irmã, me senti bastante para baixo. Senti um golpe na minha percepção de mim mesmo, como se todo esse tempo minha namorada me considerasse menos do que eu pensava que ela fazia. Será que ela me menosprezava porque eu era virgem? Será que ela realmente achava que eu era tão ruim na cama a ponto de valer a pena zombar de mim para as amigas, ou isso é apenas algo que todas as garotas fazem? Espero que não. Eu estava me sentindo bastante inseguro em relação ao meu Johnson também. Nunca achei que fosse anormal, pensei que a leve curvatura fosse apenas uma característica, não sabia que seria algo que incomodaria uma garota. Nem sabia o quão anormal era, não vi tantos. É constrangedor dizer, mas procurei algumas fotos de Miguels no Google e pesquisei se havia algo errado comigo ou se era alguma condição médica normal. Eventualmente, percebi que estava exagerando com toda a situação, mas ainda assim, minha autoestima deu uma queda momentânea. Percebi que precisava confrontar minha namorada sobre isso. Quanto mais eu apenas pensava nisso, mais eu me examinava intensamente e examinava minhas ações e comportamento, mais eu começava a duvidar da minha própria opinião sobre mim mesmo. Estava exagerando? Talvez, provavelmente. Mas eu me abri para minha namorada de uma maneira que nunca havia feito com ninguém antes, confiei nela ao deixá-la ser a primeira pessoa com quem eu tinha dormido, e me senti magoado e traído por ela ter falado sobre minha falta inicial de habilidades sexuais para suas amigas. Quer dizer, todo mundo é ruim no sexo no começo, certo? Certamente não sou só eu. E mesmo que eu fosse, ela nunca mencionou, eu preferiria poder melhorar do que simplesmente permanecer uma piada para ela zombar com as amigas. Obviamente, me importo muito com ela, gostaria que ela se abrisse sobre essas coisas comigo e não com os outros. Estava me sentindo realmente deprimido e duvidando de mim mesmo, sem dúvida. Meu primeiro instinto foi, erroneamente, atacar o mensageiro. Comecei a encher minha irmã com perguntas sobre exatamente o que minha namorada havia dito. Ela não queria me contar, mas eu disse a ela que precisava saber exatamente o que era porque planejava confrontá-la sobre isso. Minha irmã estava desconfortável com toda a situação, mas eu insisti, e ela repetiu tudo o que havia me dito anteriormente sobre o que minha namorada havia dito. Perguntei a minha irmã se estava tudo bem com ela se, ao confrontar minha namorada sobre isso, eu dissesse a ela que foi minha irmã quem me contou. Minha irmã suspirou e concordou, achando que a namorada provavelmente assumiria isso de qualquer maneira. Perguntei a ela, você tem certeza de que é certo eu confrontá-la sobre isso? Minha irmã disse, sim, se você sente que é o que precisa fazer. Mas prometa que não vai ficar com ela apenas porque ela é sua primeira ou porque se sente obrigado a isso. Vi você magoado o dia todo por causa do que ela disse e não acho que ela mereça você de volta. Foi quando comecei a atacar minha irmã, fiquei bastante bravo. Fiquei chateado com ela por me contar, dizendo que teria sido melhor se ela não tivesse me contado. Minha irmã pediu desculpas no início e deixou por isso mesmo. Continuei insistindo, fazendo perguntas e a culpando, ela apenas ficou em silêncio e visivelmente frustrada, eventualmente subindo furiosa para o quarto dela. Eu a segui e continuei a importuná-la. Por que você teve que me contar? Por que você sequer achou que eu precisava saber de algo assim? Definitivamente, fui longe demais. Ela abriu a porta e gritou de volta para mim algo como sei lá, talvez porque eu te amo. Você considerou isso, seu idiota. Me desculpe por tentar cuidar de você quando ela claramente não tem respeito por você. Mas não, vá correndo atrás dela, ela é exatamente o que você merece. Ela me chamou de idiota várias vezes e bateu a porta na minha cara. Tentei bater na porta e abri-la, mas ela havia trancado a porta e estava tocando música muito alta de dentro. Ela não saiu do quarto pelo resto do dia, e eu estava me sentindo muito mal, me senti culpado e terrível por ter atacado ela assim. Eu sei que estava 100% errado. Eu sei que você vai me criticar nos comentários por isso, e vá em frente, eu mereço. Fui um idiota e uma pessoa terrível por atacar a única pessoa que estava do meu lado em tudo isso, eu não estava pensando direito, e claramente machuquei a pessoa mais próxima de mim. Decidi que tinha que confrontar minha namorada sobre isso. Liguei para ela no dia seguinte, ela parecia de bom humor, feliz em me ouvir. Ela disse que eu não tinha ligado há um tempo e que estava esperando eu ligar. Nos encontramos, fomos almoçar, e eu continuava esperando pelo momento certo para trazer o assunto à tona, mas não consegui. Ela perguntou se poderia ficar na minha casa durante a tarde antes de voltar para casa, eu disse que sim.
Aparentemente, os pais dela estavam recebendo algumas pessoas naquela tarde e ela não queria estar por perto. Estávamos em casa, e decidi finalmente falar sobre a coisa. Minha irmã estava lá em cima no quarto dela ouvindo música, bem alto, e imaginei que ela não desceria nem nada. Eu disse para minha namorada: olha, eu não sei como trazer isso à tona, mas há algo que realmente tem me incomodado. Algumas coisas que aparentemente você disse sobre mim. Continuei dizendo a ela sobre as coisas que aparentemente ela havia dito para as amigas. A resposta dela foi: é só isso? Eu podia perceber que algo estava te incomodando, é só isso mesmo? Ela então ignorou o assunto, dizendo que não podia acreditar que eu estava chateado com isso. Disse a ela que ela sabe que me importo muito com o que ela tem a dizer sobre mim, e fiquei realmente magoado com tudo que ela disse, e acho que um pedido de desculpas seria legal. Ela disse: tudo bem, me desculpe, eu não deveria ter dito isso. Ela disse que não faria isso novamente, e que não sabia que isso me afetaria tanto. Mas então ela começou a minimizar o assunto novamente, dizendo que era uma bobagem ficar chateado com isso, que as garotas falam sobre esse tipo de coisa umas com as outras e zoam seus namorados pelas costas o tempo todo, é só brincadeira. Disse a ela que isso foi doloroso para mim, ela fez uma cara sarcástica de pena e pareceu estar rindo de tudo. Então ela me perguntou como eu sabia sobre isso de qualquer maneira. Eu disse que às vezes, quando você fala coisas sobre alguém na frente de outras pessoas, é provável que chegue até elas. A resposta instantânea dela foi a sua irmã, não foi? Eu disse: bom, talvez você devesse ter pensado nisso antes de falar sobre alguém na frente da irmã deles. Ela disse: eu sabia, aquela V4 dia, odeio tê-la por perto de qualquer maneira. Ela sempre tem que agir como se fosse tão moral e melhor do que todo mundo. Eu disse a ela: ei, essa é minha irmã, não fale dela assim. Ela continuou reclamando sobre minha irmã, distorcendo toda a situação para culpá-la, dizendo que nada disso teria acontecido e eu nunca teria descoberto sobre isso se minha irmã não tivesse me contado. Eu disse a ela que minha irmã apenas estava cuidando de mim e ela não deveria culpá-la. Ela disse: você realmente acredita nisso? Sua irmã sempre tenta fingir que é tão moral, mas adora criar drama, ela gosta de mexer na ferida. Por que mais você acha que ela te contou? Eu disse a ela que isso não era verdade, minha irmã apenas se importava com meus sentimentos, ela deveria parar de culpá-la. Resposta da namorada: se ela se importasse com seus sentimentos, ela não teria te contado. Então a namorada começou a perguntar se minha irmã estava por perto em casa, eu disse que ela estava lá em cima no quarto dela, mas agora não era um bom momento para abordar isso com ela. Então minha namorada e eu ficamos na sala de estar, eventualmente minha irmã desceu. Enquanto ela descia, ela estava me chamando, dizendo que havia algo importante que ela precisava falar comigo. Então ela me viu e viu que minha namorada estava lá. Ela disse: ah, eu não sabia que você estava aqui. Houve um silêncio extremamente frio entre elas. Houve um pouco de conversa fiada, mas foi muito constrangedor. Então minha namorada disse: o que você acha que lhe dá o direito de interferir no relacionamento entre eu e meu namorado? Minha irmã ficou chocada, apenas olhou de volta e não respondeu. Minha namorada disse: não finja que você não sabe o que fez, eu sei que você sempre gosta de mexer na ferida. Ela começou a dizer a ela que não podia confiar nela como amiga, e começou a acusar minha irmã de ser uma amiga horrível, e que nem deveria ir a encontros de meninas se não conseguisse manter a boca fechada. Eu tive que intervir, eu disse: chega. Mas ela não parou, isso se transformou em uma discussão aberta entre as duas, eu continuei tentando acalmá-las. Foi principalmente a namorada atacando implacavelmente minha irmã, os olhos da minha irmã encheram-se de lágrimas e ela apenas se virou para mim e disse: por que você não me defende? Ela é uma V4 dia, você não tá ouvindo o que ela está dizendo? Por que você está com ela? Nesse ponto, minha namorada disse que não aguentava mais e precisava ir embora. Antes de sair, eu disse que precisava falar com ela. Nesse ponto, terminei com ela, não dei realmente uma razão, apenas disse que sentia que as coisas não estavam dando certo e era melhor para todos se encerrássemos nosso relacionamento. Ela ficou realmente magoada e não parecia entender o porquê. Eu disse que por causa de tudo que tinha acontecido recentemente, deveríamos parar de nos ver. Além da inimizade entre ela e minha irmã, eu não achava que poderia ficar com ela depois disso. Ela estava incrivelmente chateada, mas pareceu entender. Minha namorada disse: talvez possamos continuar sendo amigos? Eu disse: talvez, veremos, mas precisamos de um tempo separados agora. Nos abraçamos e nos beijamos pela última vez, nos despedimos, e ela foi embora. Minha irmã tinha sumido, eu imaginei que ela estava de volta ao quarto dela. Subi as escadas, e ela estava apenas sentada na cama ouvindo música, olhando para o chão. Sentei ao lado dela e tentei confortá-la, disse a ela que sinto muito por tudo. Disse a ela o quanto sentia muito por ter perdido a cabeça com ela antes, por tentar culpá-la pelas coisas. Basicamente, disse a ela que estava incrivelmente arrependido por tudo que havia acontecido, e que lamentava o comportamento da minha namorada em relação a ela naquele momento.
Ela disse que minha namorada estava certa, que ela é uma idiota que sempre se intromete em tudo tentando melhorar as coisas, mas que deveria ter ficado quieta. Eu disse a ela que ela tinha feito a coisa certa, que sabia que ela estava apenas cuidando de mim como qualquer irmão ou irmã faria. Eu disse a ela que havia terminado com minha namorada minutos antes. Ela disse que achou que fiz a coisa certa. Eu disse que lamentava ela ter passado por tudo isso e a abracei, perguntando se havia algo que eu pudesse fazer para agradecê-la. Ela me disse que só queria me ver sorrir mais vezes. Nos próximos dias, ela parecia meio deprimida e sombria, não saía muito de casa. Ela tentava colocar uma cara corajosa e sorrir quando podia, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Na sexta-feira à tarde, notei que ela estava em casa comendo salgadinhos e assistindo desenhos animados na TV, com roupas velhas e sujas. Parecia que ela não tomava banho há um tempo e o cabelo estava sujo. Perguntei o que estava acontecendo. Ela disse que nada. Eu disse que achava que ela ia sair de novo com as amigas na sexta-feira para um restaurante, ou seja, uma noite das garotas como ela tinha feito na semana anterior. Ela disse não mais. Eu perguntei por que não. Ela respondeu que suas amigas oficialmente a desconvidaram. Minha reação foi que isso é horrível. Como amigos podem fazer isso? Ela disse que não achava mais que elas eram suas amigas. Todas as garotas com quem ela tinha ido na semana passada pararam de responder a ela e estavam a ignorando. Algumas tinham excluído ela das redes sociais, e basicamente estavam todas a evitando. Aparentemente, elas odiaram o fato de ela ter arruinado a fofoca da noite das garotas, e basicamente todas as garotas desse grupo social seguiram o exemplo da minha namorada. Então quando minha namorada cortou minha irmã de sua vida, elas fizeram o mesmo. Fiquei chocado, não podia acreditar que supostos amigos fariam uma coisa dessas com alguém, apenas os excluíssem da vida por causa de um incidente. Ela apenas deu de ombros e não pareceu se importar. Lamentei o fato de tudo isso ter acontecido com ela apenas porque ela escolheu me defender e me contar as coisas que minha namorada estava dizendo sobre mim. Minha irmã apenas deu de ombros em resposta. Eu disse que lamentava e sentia que isso era parcialmente minha culpa, e disse que não entendia como ela ainda não se arrependia de ter me contado tudo isso. Ela disse por que eu me arrependeria? Eu não me importo com elas. Você significa mais para mim, vou encontrar outros amigos afinal. Eu disse a ela que isso era uma coisa incrivelmente gentil de se dizer e abracei, sentei e perguntei o que ela estava assistindo, mas ela não parecia muito interessada. Ela disse que se divertiu muito com elas da última vez e se sentiu meio triste que todas estavam se divertindo sem ela enquanto ela estava presa em casa como uma perdedora. Sextas à noite eram meio que uma coisa para ela e as meninas, quando elas saíam regularmente, então era compreensível que ela se sentisse chateada por não ter mais isso e ter perdido um monte de amigos. Perguntei a ela em que restaurante elas iriam, ela me disse que normalmente iam ao mesmo todas as semanas. Aparentemente, era um lugar realmente chique. Eu disse dane-se, ela não precisa ficar em casa, eu a levarei para algum lugar ainda melhor. No começo, ela achou que eu estava brincando, mas eu disse que estava falando sério. Nos arrumamos e eu a levei para este novo lugar que eu não conhecia antes. Era caro pra caramba, gastei mais de $200 com nós dois, mas valeu a pena e nos divertimos, a comida estava excelente. Pelo menos ela não estava se sentindo tão mal depois. Ainda me sinto terrível pela maneira como lidei inicialmente, me sinto envergonhado pela minha raiva inicial mal direcionada e como fui rude e descuidado. Honestamente, acho que me sinto muito melhor depois de terminar com a namorada. Eu esperava que depois disso eu tivesse um período em que me sentisse para baixo e arrependido, mas quanto mais dias passam, mais certo estou de que tomei a decisão certa. Eu beijei meu melhor amigo. Ainda estou bem confuso, mas a parte mais estranha para mim foi que eu realmente gostei e queria continuar. Não porque alguém estava me beijando, mas porque era especificamente ele. Minha esposa, ou ex, e eu estamos desconectados há muito tempo. Não nos entendíamos até finalmente decidirmos terminar. Ainda assim, não estou triste com isso. Estou aliviado por ter acabado. E meu melhor amigo desde a escola primária está me deixando ficar aqui por enquanto. Estávamos conversando sobre coisas aleatórias e então a conversa ficou um pouco mais profunda. Ele estava me olhando com esses olhos e simplesmente me ocorreu beijá-lo. Ele me beijou de volta. Foi tão intenso. Olha, nunca na minha vida beijei outro cara antes. Não apenas isso, mas na minha mente eu quero que isso leve a mais, mas ele parou porque não quer que pareça que está se aproveitando de mim agora que acabei de deixar minha esposa. Tenho tanta coisa na cabeça agora que não sei o que isso significa para nós. Tudo que sei é que não consigo parar de pensar nele e o quanto eu realmente gostei daquele beijo. Atualização. Caramba pessoal, eu tenho um namorado. E isso é realmente muito estranho para mim, como alguém que sempre se considerou hétero, mas sabe de uma coisa, eu não vou me estressar com rótulos. Eu só quero me concentrar em como me sinto em relação a ele, que ele definitivamente conquistou um lugar no meu coração há mais tempo do que eu estava admitindo para mim mesmo. Quando é alguém que você conhece desde criança e você o beija, realmente faz a mente voltar a pensar há quanto tempo você sente isso por ele?
Houve uma memória específica do meu último ano do ensino médio que foi completamente apagada da minha memória. Não foi nada romântico, mas como eu olhei uma vez e como isso me fez sentir. Essa memória foi empurrada para baixo até ressurgir mais e mais à medida que eu pensava em nós depois daquele beijo. Eu e ele conversamos tantas vezes sobre isso naquela mesma noite depois de fazer meu post. Porque eu queria que ele fosse completamente aberto e honesto. Ele admitiu que está apaixonado por mim há alguns anos. Definitivamente levou um tempo para ele aceitar isso, mas ele nunca ousou dizer nada porque eu estava casado. Houve muitos choros. Muitos abraços. Para mim, houve toneladas de arrependimento pensando se eu deixasse meus pensamentos irem para lá em vez de ignorar meus sentimentos, onde estaríamos agora? Poderíamos ter tido esses anos juntos já em vez de apenas começar agora? É uma coisa estúpida para se pensar, eu sei, porque não é como se não tivéssemos o resto de nossas vidas. Decidimos seguir um relacionamento. Estou tão extasiado. Como ainda estou no processo inicial de me divorciar da minha ex-mulher e não acho que estou pronto para que todos na minha vida saibam disso ainda, vamos levar as coisas devagar e manter isso entre nós. Tem sido só carinho quando estamos juntos em casa desde então. Eu amo quão doce ele é. Sempre que ele faz algo como se envolver por trás de mim, ele pergunta se está tudo bem ou até mesmo me beijar, o que eu realmente não consigo bastante. Qualquer coisa que envolva ficar físico comigo, ele sempre pergunta se estou bem com isso. É claro que eu também pergunto a ele o mesmo, mas eu realmente aprecio ele ser tão cuidadoso com isso. Nós saímos em um encontro ontem à noite para o cinema, nem me pergunte como foi o filme porque eu realmente não conseguiria te dizer, antes disso nós só andamos pelo parque conversando sobre tudo. Depois de todo o caos que aconteceu nos últimos meses, isso é o mais em paz que estive. Eu tenho que admitir que meio que jogamos fora o levar as coisas devagar assim que chegamos em casa, mas foi uma experiência muito real e intensa. Eu simplesmente não consigo acreditar. É louco para mim pensar que todas as coisas que senti por ele todo esse tempo não eram tão amigáveis como eu pensava. Meu único desejo era que tivéssemos explorado esses sentimentos entre nós mais cedo. Eu sou um cara feliz e sortudo, pessoal. Significou muito para mim me sentir tão apoiado nisso como um homem que estava um pouco assustado com seus sentimentos por outro homem. Obrigado por torcer por nós porque isso me fez torcer por nós também. Eu estou louco por esse cara, então é realmente empolgante ver para onde nosso relacionamento vai. Como faço para convencer meu namorado a não me enganar mais? Eu, 25 anos, mulher, estou com meu namorado, 24 anos, homem, há quase um ano. Eu amo muito, e ele também me ama, suponho, mas há uma coisa que está causando muitos problemas para nós. Sofro de prosopagnosia, o que significa que é muito difícil para mim reconhecer o rosto das pessoas. Normalmente, uso outras características para associar um nome a uma pessoa, como penteado, barba, marcas, cores de pele, acessórios, etc. Mas ainda é muito difícil. Isso tem me causado ansiedade severa e outros problemas. Sou sortuda por ter pessoas maravilhosas ao meu redor, que estão cientes e tentam ajudar. Eles se apresentam quando começamos a conversar, usam algo que sabem que eu associei a eles, ou qualquer outra coisa. Normalmente, meu namorado também faz isso, mas às vezes ele gosta de me testar e isso é incrivelmente estressante. Ele já raspou a barba uma vez, algumas vezes usou um estilo de roupa completamente diferente, ou mudou o penteado, tudo sem me avisar. Nestes momentos, ele não me diz quem é, ou diz o nome de outra pessoa, apenas para ver se eu vou reconhecê-lo. Ele faz piadas dizendo que vai tentar trocar com um de seus amigos e ver se eu vou permanecer fiel. Normalmente percebo que é ele, mas isso me causa muita ansiedade. Tivemos grandes brigas por causa disso. Ele diz que tem o direito de mudar sua aparência, não sou um personagem de desenho animado, eu peço a ele que me avise. Não me entenda mal. Ele se preocupa comigo, mas acho que ele não entende o quanto isso é estressante. Como faço para deixar isso claro? Temos muitos momentos ótimos juntos, há apenas esse obstáculo. Atualização. É difícil imaginar que fiz este post 19 horas atrás e agora estou no meio de terminar com ele. Estou muito cansada, então tentarei ser breve. Fui conversar com ele, mostrei isso e disse a ele que não pode mais fazer isso. A conversa foi intensa. Primeiro ele ficou bravo por eu ter feito este post, depois ficou bravo por eu estar levando tudo tão a sério. Muitos pedidos de desculpas e assim por diante. Ele novamente disse que estava apenas tentando tornar uma situação difícil mais leve, eu disse que é demais. Ele disse que eu não consigo levar uma brincadeira e preciso deixá-lo ser ele mesmo. Que sempre me avisa quando está brincando e se realmente quisesse me machucar, faria as coisas e não me diria, então ele me dizer prova que ele se importa. Isso me deixou muito desconfortável. Em certo momento, ele disse que só queria testar se era real, porque eu poderia estar apenas usando isso como desculpa para fazer qualquer coisa. Saí depois disso porque estávamos apenas dando voltas. Houve muitas vezes em que fiz um problema com coisas pequenas segundo ele. Estou exausta.
Ele ainda está inundando meu telefone com amor e pedidos de desculpas, mas vocês me fizeram perceber muitas coisas. Obrigada, de verdade. Estou tentando ser racional sobre isso, mas é difícil, porque me importo muito com ele. Vou dormir um pouco. Obrigada novamente. Atualização final. Oi pessoal. Espero que esteja tudo bem ao postar uma pequena atualização. As coisas ficaram uma loucura. Muitas coisas aconteceram nos últimos dias. Sou realmente grata a todos vocês, honestamente. Eu não estava ciente do verdadeiro significado das brincadeiras dele e o que isso dizia sobre ele e nosso relacionamento. Fui conversar com ele na mesma noite em que fiz aquele post, com a intenção de deixar claro que ele não pode mais fazer tudo isso. A conversa esquentou. Conversamos por horas até tarde da noite e todos os dias desde então. Houve muitas mensagens. Ele ficou bravo com o post que fiz no Reddit, mostrei a ele, bravo com vocês, bravo porque eu não conseguia levar uma brincadeira a sério e ouvia estranhos. Disse coisas como no começo não acreditava que eu realmente sofria com isso e que eu usaria como desculpa para traí-lo. Que agora ele acredita, mas, devido a relacionamentos ruins no passado, tem dificuldade em confiar que eu não usaria como desculpa de qualquer maneira. Disse que estava brincando sobre isso porque queria tornar uma situação difícil mais leve e que esse é apenas o tipo de humor dele. Que se eu o amasse, aceitaria isso. Quando deixei claro que estava acabado, ficou ainda pior. Ele começou a pedir desculpas desesperadamente. Disse que não percebeu que era uma coisa tão grande para mim, novamente, não fazia sentido com tudo que ele disse antes. Na mesma hora, ele disse que pelo menos me disse. Para as pessoas que acharam que ele realmente planejava me enganar usando um de seus amigos, acho que vocês podem estar certos. Para ser honesta, eu tinha acabado. Eu me importo muito com ele, não posso simplesmente desligar isso, mas nunca vai funcionar. Houveram muitas mensagens e chamadas. Ele soltou algumas dicas vagas de que às vezes faziam brincadeiras das quais eu não estava ciente. Não sei se isso é verdade, ou se ele está apenas em um mau lugar agora. Ele também veio até minha casa para pedir desculpas novamente. Mas suspeito que ele não esperava que eu o reconhecesse imediatamente, já que ele não pediu desculpas até eu dizer o nome dele. Ele não é malvado, apenas está muito bagunçado agora. Bloqueei ele em todos os lugares, disse a ele para não aparecer mais e que um amigo entregaria suas coisas. Vou excluir esta conta em breve, mas queria agradecer a vocês por me ajudarem a perceber isso. Sinceramente, acho que não teria percebido. Estou com o coração partido, mas também um pouco aliviada. Obrigada por todo o apoio e gentileza.